Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vou agora resolver um exercício de termodinâmica da parte de é, balanço de energia em volume de controle e regime transiente. Vou passar aqui agora para o Shornal, né? Esse exercício aqui que foi formulado, o exercício está no livro do Moran Shapiro, mas eu vou passar ele numa formulação um pouquinho mais, exigindo um pouco mais de coisa, né? A gente vai falar do gás nitrogênio está contido em um tanque rígido de 1 metro cúbico, inicialmente a 10 bar e 300 Kelvin. Ou seja, dada a pressão e a temperatura inicial, a gente consegue determinar o estado. Ocorre uma transferência de calor para o conteúdo do tanque até que a temperatura aumente para 400 Kelvin. Durante o processo, uma válvula de alívio de pressão permite que o nitrogênio escape, mantendo a pressão constante no tanque. Desprezando os efeitos de energia cinética e potencial, usando o modelo de gás ideal com calores específicos constantes, avaliados a 350 Kelvin, faça um diagrama esquemático do problema e determine a massa de nitrogênio que escapa em quilogramas e a quantidade de transferência de energia por calor. Ou seja, isso aqui, eu fiz um diagrama esquemático entre os dois estados que a gente vai ter nesse problema. A gente vai começar aqui no estado inicial, vou até botar uma descrição aqui, ó, falar olha, estado inicial. Eu vou ter aqui o estado final desse mesmo problema, vai estar aqui agora, onde ele vai terminar, vai parar de vazar massa de nitrogênio para fora. Ele vai estar aqui agora com as propriedades finais dele estão determinadas. Ele mantém a pressão inicial igual à pressão final, que são os dados de valor de volume que se mantém, a pressão aqui na verdade é a pressão final é 10 bar, e a temperatura final que ela vai de 300 para 400 Kelvin, pressão constante, um fluxo de calor, e para dentro a gente quer determinar exatamente o valor desse calor, Q, não o Q ponto, né, que o Q ponto é o fluxo, taxa de calor transferida. A gente está querendo falar aqui do fluxo total de calor em kilojoules. Bom, a gente vai começar esse problema aqui, é um problema bem interessante, e ele envolve obviamente a parte de energia e a parte de balanço de massa. A gente sempre tem que usar, quando faz esses exercícios de volume de controle, a gente acaba usando informações das duas, né, as duas formulações, tanto energia quanto o balanço de massa. Vamos começar então pelo balanço de massa. Qual é a formulação que a gente sabe que o balanço de massa tem? O balanço de massa ele vai ter a formulação de uma variação temporal de uma massa no volume de controle, nesse caso, a massa total que está contida dentro dessa região verde aqui que encompassa todo o meu volume de controle, o tanque, né, todo o tanque com essa quantidade de nitrogênio. Variação temporal da massa é igual na formação que a gente considera aquelas entradas e saídas simples, né, onde a gente caracteriza essas entradas a partir da multiplicação da densidade vezes a velocidade vezes a área, sabendo que, considerando que vai ter uniformidade de distribuição de velocidade e de densidade sobre a área, a gente vai ter uma definição dessa vazão como M ponto, um fluxo de massa, e a gente fala que essa variação da massa do volume de controle é igual ao somatório de todas as massas que entram, fluxo de massa entrando no meu domínio, menos o somatório de todos os fluxos de massa que saem do meu domínio. Beleza. Nesse caso aqui é um caso que é transiente, ou seja, o termo de variação temporal não é igual a zero, mas não está entrando nenhuma massa. Eu sei que só tem uma saída, que é aquela saída que está lá em cima, essa daqui em cima, então é o meu MS. Eu posso definir meu balanço de massa como dm sobre dt é igual a menos m.s, que é aquela única saída que eu tenho aqui, que é exatamente o que eu quero caracterizar. Quero saber quanta de massa saiu ao longo desse tempo aí. Já tendo essa informação, eu aqui fiz toda a parte, né, que eu falo que é o balanço de massa. Balanço de massa. Agora eu parto para fazer análise do balanço de energia, porque isso aqui só isso aqui não vai me dar nenhuma informação. Eu sei que a massa depende do tempo. Isso daqui talvez vai ter ou não a dependência do tempo, mas a gente vai pensar isso aí mais para frente, né? Então por enquanto a gente tem essa equação que agora vai pensar no balanço de energia para resolver esse sistema. Esse balanço de energia aqui, ele vai ter o seguinte, né? A gente vai considerar agora aquela equação do balanço de energia, também considerando entradas e saídas simples, né? O que a gente tem nesse modelo? A gente vai ter variação temporal da energia, volume de controle, é igual a o fluxo de calor que entra no meu volume de controle. Isso aqui eu nem vou colocar que é volume de controle, normalmente a gente coloca um VC, um CV aqui, eu nem vou colocar isso porque a gente está considerando
só o que está acontecendo no volume de controle, então fica meio redundante aparecer essas informações aí, mas considere que é um balanço de energia para o volume de controle. Então você tem esse fluxo de calor menos o fluxo de trabalho, mais o somatório de tudo aquilo que entra através de um fluxo de energia para dentro do meu domínio, massas, fluxo de massa que entra, com a entalpia que ele vai entrar, mais a velocidade, que é a parte de energia cinética que entra no meu domínio. Estou colocando um módulo da velocidade para ficar bem claro que é um escalar nesse caso, né? A energia cinética ela é uma propriedade que vai dar um escalar, não é vetorial. E aqui a gente tem G vezes a entrada, ou seja, energia de entalpia, cinética e potencial, menos tudo aquilo que sai agora no meu domínio, saída, fluxo de massa, HS mais a energia cinética sobre 2 mais GZS. Então quase acabando com o meu domínio e acabou, beleza. Tem um detalhe, como a gente falou lá no primeiro para balanço de massa, esse volume ele não está realizando nenhum tipo de trabalho, né? Apesar dele estar tendo do fluido estar saindo do volume de controle, no volume de controle mesmo não é realizado nenhum trabalho, não existe nenhuma compressão, nenhuma expansão, nenhum trabalho de eixo entrando no meu volume de controle, nada, ele simplesmente está ali sem ter nenhum fluxo de trabalho. Então esse termo aqui é igual a zero, a gente não vai considerar ele. A gente também não tem nada entrando no meu domínio de volume de controle, então esse aqui zero, então vai zerar tudo isso aqui também. Não tem nada de entrada de massa no meu volume de controle, mas esse termo aqui eu tenho, né? Eu tenho a saída, mas eu estou desprezando os termos de energia cinética e potencial. E aqui também, como eu desprezo os termos de energia cinética e potencial, esse meu DE, o volume de controle, eu posso simplesmente escrever ele, né, da forma de que ele é o DU, a variação da energia interna no volume de controle. Ou seja, a minha equação toda ela vai ser simplificada para isso daqui. Vai virar um DU sobre DT é igual a fluxo de calor menos uma vazão mássica, saída, vezes a entalpia, que é a entalpia na saída. E aqui, alguns podem cometer o erro, né? Às vezes a gente vai fazendo, eu até cometi já esse erro quando estava resolvendo essa questão, de considerar que essa entalpia é constante, mas ela não é, porque quando a gente pensa que a nossa saída, essa massa que está saindo, ela vai ter uma entalpia que vai depender das propriedades do gás que está ali saindo, que elas estão variando o tempo todo. Você está energizando esse gás, jogando calor dentro do gás, ele está mantendo essa pressão constante, mas ele vai jogar essa energia para fora com uma variação de temperatura, né? Então a entalpia não pode ser constante nesse caso, ela vai variar essa entalpia aqui de saída, na saída do meu domínio. Então eu não posso considerar como constante, mas eu tenho um fluxo máximo de saída, e esse fluxo máximo de saída eu já sei pela primeira lei, né? Eu tenho a definição lá da primeira lei, não, perdão, pelo balanço de massa, eu já sei pelo balanço de massa que a variação da massa do meu volume de controle ela é igual a menos o fluxo de massa na saída. Então eu posso substituir isso daqui também, entrar com mais uma equação dependente de um valor que depende do tempo lá dentro da minha equação aí da primeira lei, tá? E é isso que a gente vai fazer, vai ficar com DU sobre dt, a variação temporal da energia interna é igual ao fluxo de calor lá para dentro do meu domínio, sempre lembrando esse ponto aqui representa um fluxo, uma taxa de calor para dentro do meu domínio, menos, agora na verdade tem esse menos aqui com menos, né, eu sei que vai dar na verdade esse valor, como é menos ms, o menos ms é igual a dm dt, então vai ser dm, a variação da massa no meu volume de controle, vezes a entalpia, que eu sei que também tem essa dependência, que é uma dependência temporal, tá? Então, beleza, vai depender do tempo, depender da temperatura, com a temperatura varia no tempo, ela tem a dependência temporal. Eu sabendo dessas informações aqui, agora eu preciso manipular essa formulação para que eu consiga encontrar como, em termos, né, das minhas propriedades, onde eu tenho uma variação que é conhecida, no caso eu tenho uma temperatura inicial, uma temperatura final, mas eu não sei qual é a energia interna inicial, a energia interna final, eu preciso remodelar essa minha equação de uma maneira em que eu consiga encontrar essa solução e resolvê-la de uma maneira apropriada. Às vezes a gente poderia fazer aqui um integral, se eu pensar que eu fosse fazer aqui agora um integral temporal, por exemplo, vou integrar isso tudo aqui no tempo, ó. Vamos fazer com o erro
fazer um erro 1 aqui, ó. Primeiro jeito de você errar essa equação, você vai fazer essa integral temporal, todo mundo integrar no tempo. A integral do du dt, ela simplesmente vira uma variação de u, porque é uma propriedade, você pode olhar essa variação de u entre o estado inicial e final. A integral do seu fluxo de calor, sua taxa de calor é simplesmente o calor trocado, que você quer encontrar. E você consegue definir esse ΔU, né? Você tem as propriedades iniciais e finais. Você tem a propriedade do que está lá antes de você começar o problema, que tem pressão e temperatura para definir. Você tem pressão e temperatura no final, você pode definir sua propriedade no final também. E aí eu teria que integrar esse negócio aqui, né? Eu teria que fazer a integral agora dessa, na verdade aqui é um mais, né? Eu estava até esquecendo. Só que eu cometi um pequeno erro, isso aqui é mais. E eu teria que fazer esse mais aqui agora, uma integral da minha variação de massa do tempo vezes 1h. Isso aqui tem um problema porque a massa depende, vai ter essa dependência temporal, o H também tem uma dependência temporal, integral de produtos é um negócio que vai dar um trabalhinho chato, né, pra gente. Então a gente não vai querer fazer um negócio desse, a gente quer um negócio, vamos manipular pra gente, a gente traz uma coisa mais simples, né? Até que a gente também não tem uma formulação para entalpia. Isso aqui também, a entalpia também depende do tempo, né? Ela vai depender da temperatura, intrinsecamente, por depender da temperatura vai depender do tempo. Então não é um erro 1 que a gente cometeria, isso aqui seria muito complicado, né? Muito complexo de fazer. A gente teria que buscar umas formulações complexas para fazer dados de integrais, talvez numéricas. Então a gente não quer fazer isso aqui não. Então a gente quer resolver isso aqui de outra forma. Vamos pensar essa outra forma que a gente pode fazer. Uma outra forma que poderia resolver esse problema? Bom, eu tenho dados de tabela para variação para a energia interna, mas energia interna específica, né? Eu não tenho essa energia interna total, aqui energia interna com uma propriedade extensiva, né? Eu tenho ela com energia interna específica, eu posso reescrever isso aqui dessa forma. E eu sei também que a minha entalpia, como ela depende das propriedades que estão lá dentro acontecendo, na verdade a minha entalpia é isso aqui, ó. Entalpia é igual a U mais PV, beleza. Mas, novamente, né, eu sei que o que está dependendo do tempo nessa minha formulação, tá a energia interna, que eu sei que tem uma relação direta com a temperatura, e está também agora a massa, variação de massa no tempo, e está agora também entalpia, pressão também variando. Só que não tenho pressão variando no tempo, eu teria que buscar uma outra propriedade aqui agora, que seria o volume específico. Será que eu consigo relacionar isso com a temperatura? Um jeito fácil de fazer isso seria a gente pensar que se isso fosse um gás ideal. A gente está falando aqui desde o início que é um gás nitrogênio, né? Um nitrogênio, gás nitrogênio está contido, ele vai vazar para fora. Mas será que isso é um gás ideal? Se isso for um gás ideal, a gente pode considerar várias coisas aqui. Olha só, a gente pode transformar esse nosso H em U mais RT. Por quê? Porque PV para um gás ideal é igual a RT, não é? Aqui é o modelo. Na verdade não é nem modelo, né? Eu escrevo muito modelo, mas isso aqui é certo, a equação de estado do gás ideal. A equação de estado do gás ideal, ela garante isso daqui, ó, PV igual a RT. Então eu posso substituir esse PV aqui em cima por RT. E aí eu substituiria essa formulação lá dentro dessa minha equação principal aqui, que foi a primeira que eu achei que está me guiando o caminho. Até aqui, perdão, até essa parte aqui, ó, tá tudo correto, né? A gente não errou nada, aqui tá, a derivação está correta. Até agora a gente vai tentar simplificar essa formulação para ver se a gente consegue sair daí. Mas como é que eu sei que uma coisa é um gás ideal? Olha, aí tem um probleminha mais crítico, né? Eu vou tentar resolver aqui com a gente. Eu vou ver se eu pego aqui agora um livro. Vou pegar um livro aqui pra gente poder. Eu estou usando aqui agora o livro do Moran e Shapiro. Deixa eu ver se eu pego ele aqui agora pra gente. Vou jogar lá nas últimas páginas direto, ó. Que está lá nas partes de figuras. Olha só. Tá aqui, ó, o livro do Moran e Shapiro, aqui eu tenho essas figuras, os charts, né, de figuras. Como é que eu sei que eu posso usar um modelo de gás ideal? Eu sei que eu vou usar um modelo de gás ideal quando o meu Z, esse fator de compressibilidade, estiver perto de 1. E quanto que ele é perto de 1, de acordo com esse gráfico aqui? Quando eu tenho uma pressão reduzida muito baixa, uma temperatura reduzida, quanto mais alto melhor. Mas se a pressão reduzida ser muito baixa, praticamente o meu Z, o fator de compressibilidade é igual a 1. Então vou lá, como é que eu termino essa pressão reduzida, essa temperatura reduzida? Eu tenho que ir lá no Moran e Shapiro verificar essas informações, mas o jeito mais fácil é isso aqui, ó. Vou olhar, vou passar rapidinho aqui para vocês essa informação. Olha só, eu tenho aqui para o nitrogênio, eu tenho as seguintes informações. Eu tenho a massa molar do nitrogênio, eu tenho a temperatura crítica do nitrogênio, que é essa daqui, que é a temperatura do ponto crítico, e a pressão crítica, que é a pressão do ponto crítico também.
Eu vou pegar essas informações aqui e vou jogar lá. Tem 126 Kelvin, 33.9 bar. Vamos anotar elas lá no nossa solução. Olha só, para o nitrogênio, para N2, eu tenho essa pressão crítica, que é igual a 33,9 bar. E se a minha memória não está muito ruim, essa temperatura crítica ela é 126 Kelvin. 126 Kelvin. Olha, vamos pensar nos dois estados que eu tenho aqui. O estado 2 é que tem a maior temperatura, né? Vamos pensar que tem uma menor temperatura que é o estado inicial. Ele botar a pressão reduzida no estado inicial, ela vai ser igual ao quê? A minha pressão aqui ela é de 10 bar. Uma pressão de 10 bar. Então a pressão aqui ela é uma pressão reduzida, ela é igual a pressão local dividido pela pressão no ponto crítico. E a minha temperatura reduzida no início, ela é igual a temperatura local dividida pela temperatura do ponto crítico. Eu saio aqui com a pressão reduzida que é igual a 10 sobre 33,9. Eu saio aqui com a temperatura crítica, temperatura reduzida que é igual a 300 sobre 126. Beleza. Esse número aqui eu não vou nem fazer contas, não. É o único momento que eu vou fazer conta numérica aqui nesse exercício. O resto vai ficar só algébrico mesmo. Esse número aqui dá uma coisa perto de 0,3, né? Isso aqui vai dar aproximadamente o que? Uns 2,8, sei lá, uma coisa assim, 2,8 por aí. Aqui vai dar um igual, não, vai dar um aproximado. Aproximadamente 0,3. Minha pressão reduzida no ponto inicial e a minha temperatura reduzida no ponto inicial. No ponto final vai ser 400 graus Celsius, então a minha pressão, 400 Kelvin, então a minha temperatura reduzida vai ser até maior do que isso aqui. Mas nessa região, pressão reduzida a 0,3 e temperatura reduzida de 2,8, 3 mais ou menos. Olha só na minha figura aqui. Minha pressão reduzida de 0,3 ela está aqui embaixo. Está nessa região aqui. Na verdade, 0,0 é até o contrário. Né? Tem uma pressão reduzida aqui, ela é 0,3 mais ou menos. Isso aí, tá bom. 0,3 é uma pressão reduzida baixa, mas quando eu tenho TR na faixa de 2, alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui essa região onde ele vai estar aqui. Ó, tô no 2 e o 3 aqui, ó. Isso aqui são as temperaturas reduzidas, assim, as sólidas são temperaturas reduzidas. Está entre essas duas aqui de cima. Eu tô com 0,3, está mais ou menos aqui, ó. Tá bom, o meu 0,3 está aqui embaixo. 0,3 ele sobe aqui até essa região, ó. Meu Z praticamente 1. Ou seja, para essa pressão reduzida e para essa temperatura reduzida, eu posso considerar assim o gás ideal. Então, o meu modelo de gás ideal é válido porque eu vou ter um Z, o meu fator de compressibilidade é aproximadamente 1. Então, tá valendo. Posso usar o meu modelo de gás ideal. Posso colocar aqui ó, a equação. Vou usar só o modelo porque devem todas as equações do modelo de gás ideal estão válidas. O meu modelo de gás ideal é válido. Aí beleza. Eu posso usar o modelo de gás ideal à vontade para resolver esse problema. Todas aquelas equações que a gente tem de gás ideal são válidas a partir desse modelo aqui. Então agora pensar nessa substituição que a gente planejou ela aqui em cima. Vamos colocar ela nessa equação. Eu vou pegar essa equação aqui agora novamente e vou reescrever ela com esses fatores que eu acabei de deduzir aqui pra gente. Então vou reescrever ela aqui embaixo. Vou reescrever ela aqui novamente. Agora, sabendo que isso daqui é válido, eu posso colocar a minha equação da seguinte maneira. Vou colocar aqui embaixo, vai ser a variação temporal de M e U. Aqui pensando que isso tudo são valores que dependem, os dois dependem do tempo, né? Não tem como eu correr disso aí. E o fluxo, taxa de calor que eu tenho lá para dentro do meu volume de controle, mais a minha variação de massa sobre tempo, multiplicada por esse U mais RT que eu tenho aqui. Ó. E o T é uma temperatura que vai variar no tempo, então ela tem uma dependência temporal, o U também varia no tempo, tem dependência temporal. Vamos escrever esses termos aí. Agora vamos separar, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse primeiro termo aqui e aplicar a regra da cadeia, que é o que se faz para resolver esses problemas mesmo. MdU sobre dt mais UdM sobre dt é igual a taxa de calor que vai para dentro do meu volume de controle mais UdM sobre dt mais agora RT vezes dm sobre dt. Isso mesmo, então não tem erro não, tá correto aí essa minha interpretação. Ainda não
não fugir muito disso aí não. Agora tem o seguinte, eu tenho esse U vezes dm dt, isso aqui aparece duas vezes, né? Aparece no lado direito e no lado esquerdo, então posso cortar ele aqui duas vezes, ó. Cortei aqui, e a minha formulação vai ser reduzida agora para m com a variação temporal de U sobre o tempo é igual ao fluxo de calor mais RT dm sobre variação, aqui é a variação temporal, estou escrevendo isso aqui parecendo que é a temperatura, na verdade é a variação temporal, tá? Variação temporal da massa, aqui, variação temporal da massa do volume de controle, tá? Agora eu tenho que usar algumas formulações que eu também tenho, porque quando eu acesso o ferramental de modelo de gás ideal, eu tenho acesso a um monte de coisa que eu tenho do gás ideal. Pelo gás ideal eu sei que PV é igual a RT, eu sei que a variação da energia interna é igual ao calor específico, ao volume constante, vezes a variação de temperatura, eu sei que a variação de entalpia é igual ao calor específico à pressão constante, vezes a variação de temperatura, eu sei que eu tenho essa informação de que o meu H é igual a U mais RT, eu tenho que o meu, que mais eu tenho? Eu tenho que, essa aqui já é uma coisa conhecida, né? Meu CP é igual, eu vou até definir aqui agora, eu tenho aquela constante dos gases, né? Que é constante K, que é a razão entre o CP sobre o CV, calor específico a pressão constante sobre o calor específico a volume constante. Eu tenho também que o meu CP é igual a CV mais R, isso aí já são definidos para qualquer, na verdade não precisa ser só gás específico, calor específico. Eu tenho todas aquelas definições, eu tenho ainda aquele negócio da variação de entropia, né? Variação de entropia é igual ao que? É o S0, a temperatura 2, sobre menos o S0, a temperatura 1, menos o R, Ln de P2 sobre P1, isso aqui tudo vem de modelo do gás ideal. Então, se eu tiver um modelo gás ideal, eu posso usar todas essas ferramentas aí se eu quiser, não tem nenhum problema. Eu posso chegar e usar todas elas aqui, ó, dentro do meu domínio, não vai me fazer a menor diferença, posso continuar utilizando elas aí. Agora, vou usar as que eu precisar nesse problema, né? Então vamos lá. A primeira que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. Ela é muito útil para mim. Vou pegar esse modelo aqui, ó. Eu vou substituir o meu DU para eu achar uma variação de temperatura. Por quê? Porque eu tenho uma variação de temperatura que eu vou ter. Eu sei que vai começar numa temperatura e terminar na outra. Então é muito útil para mim eu trocar esse M aqui, ó, por usar essa informação sabendo agora que DU é igual a CV dt. Eu posso usar essa informação lá dentro. Eu também tenho uma outra informação também, aquela que já vem daqui, né? Que eu escrevi o PV igual a RT, também tenho isso aqui. Mas vou deixar para a próxima etapa. Vou mostrar na próxima etapa. Então eu posso primeiramente simplificar essa equação dessa forma aqui, ó. O M CV dt, variação temporal da temperatura, é igual ao fluxo de calor, a taxa de calor, mais um RT dm sobre dt. E essa variação de massa, ela também tem uma relação com a temperatura. Eu tenho a pressão constante, meu volume também é constante, mas a temperatura varia. Então eu posso transformar essa variação de massa, olha só, esse meu dm que eu tenho aqui, esse dm, eu posso transformar, porque eu sei que tem essa relação, né, que o PV é igual a RT, isso significa que o P vezes o volume dividido, não, vou botar aqui é igual a massa vezes a constante do gás vezes T. Eu posso isolar o M e ficar com PV sobre RT. Aqui, ó, eu fico com essa informação aí. Então eu posso novamente definir, né, eu vou até tirar isso aqui de cima, posso definir o meu dm, derivada de M. Eita caramba, acho que eu joguei lá pra frente. Joguei para um exercício que eu estava resolvendo lá na frente. É isso aqui, ó. Perdão, agora esse aqui é um exercício que vai estar agora, voltei no exercício agora, e a gente pode resolver novamente, vou tirar aquele fator ali, vou jogar isso tudo aqui, eu sei de todas essas informações, então posso tê-las aqui, então eu posso resolver o meu dm, a minha variação de m, em função da única coisa que está variando do meu problema, que é a temperatura. O R é constante, P é constante, V é constante, então o meu dm ele é igual a PV sobre RT, e olha que interessante, eu estou já jogando aqui, ó, tem um R, né? Eu vou jogar só esse T que vai ficar para dentro. Eu vou ficar com uma variação aqui, ó, de 1 sobre T. Derivada de 1 sobre T.
Isso daqui eu vou simplificar ainda, mas você vê que vai aparecer um PV sobre R, que a gente tem um R aqui fora também, vão se cortar. Algumas coisas vão ficar mais fáceis, a gente vai conseguir começar a entender mais fácil aí, né? Porque agora a gente fica só, as variações de massa agora são só dessa variação de temperatura que a gente tem dado, é dado uma variação de temperatura, então é fácil de encontrar a partir disso. Eu vou resolver esse D1 sobre T, como é que a gente resolve ele? Quem quiser rever isso lá nas aulas de matemática, isso aqui é tudo constante, ó, pressão, volume sobre R, tudo constante. E essa derivada aqui, na verdade, ela vai virar um dt sobre, na verdade é isso aqui, ó, porque isso aqui é um t elevado a menos 1, né? Quando você faz a derivada de um t elevado a menos 1, t elevado a menos 1, o que ele vai virar? Ele vai cair mais 1 na derivada, né, em cima do expoente, vai virar menos 2, e o menos 1 cai, multiplicando, então, ou seja, menos 1 vezes 1 sobre t2, é isso. Então essa é a informação, vai derivar agora em função aqui da temperatura, vai virar igual a menos dt sobre t ao quadrado. Isso aqui é a nossa informação, e na verdade não é o menos, ele está multiplicando isso tudo aqui. Então beleza, a gente saiu com essa informação. Vamos substituir isso daí novamente lá na nossa formulação aqui em cima. Vamos ficar com o que? Vamos ficar com m cv dt, variação temporal da temperatura, é igual a taxa de calor que eu mandei para dentro do meu volume de controle. Deixa eu só me lembrar da fórmula aqui em cima, RT, vou jogar isso tudo aqui dentro, menos, mais RT vezes, aí eu coloco tudo que está constante, que eu vou jogar para fora, essa temperatura também, posso jogar, então ela depende do tempo, né, mas eu posso jogar um fator multiplicando ali, vai estar, porque a temperatura aqui também depende do tempo, então eu vou acabar ficando isso aqui, ó, vezes o PV sobre R, e o V aqui é o volume, né, a gente sabe, dividido por menos 1 sobre T2, T ao quadrado, vezes dt, e eu sei que isso aqui está substituindo só o dm, porque a variação temporal continua lá. Então eu tenho dt sobre a variação temporal. Então a variação temporal da minha temperatura. Tudo agora foi em função só de duas variáveis que estão nessas derivadas, né? A variação da temperatura em relação ao tempo. Agora a gente começa a isolar esses termos, um para um lado, o outro para o outro, porque isso vai facilitar bastante a nossa vida quando a gente começa a trabalhar com essas coisas de um lado ou de outro, tá? Bom, vou começar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cruzar esse fluxo de calor aqui. Vou até botar isso aqui, eu vou botar em magenta para ficar mais claro. Eu vou cruzar esse fluxo de calor aqui para o lado esquerdo da equação e cruzar isso aqui para o lado direito, porque daí eu consigo concatenar todo mundo, né? Consigo concatenar esses termos. Eu vou ficar com o fluxo de calor aqui do lado esquerdo, que é o que eu quero encontrar, é igual a uma massa vezes o calor específico ao volume constante, dt sobre dt, mais, aí eu corto agora esse R aqui, sai, um do T em cima sai, vai ficar esse menos, né? Esse aqui vai virar menos, porque esse sinal de menos aqui vai sair multiplicando todo mundo, sinal de menos multiplica todo mundo aqui, corto esse R com R, quer ver? Até passar aqui, ó, vou cortar esse R com esse R, eu corto esse T com esse 2 aqui, fico com PV sobre T, é isso mesmo, então tá bom. Deixa eu colocar aqui, vou ficar com PV menos PV sobre T, e essa variação temporal da temperatura. Agora eu vou só simplificar isso aí mais um pouco, vou juntar esses termos, eu vou juntar esses dois aqui, ó, vou ficar com taxa de calor é igual a MCV menos PV sobre T. Tudo isso aqui é um termo que está multiplicando essa variação temporal da temperatura. Agora eu vou simplificar mais uma vez. Esse M, o M a gente já fez isso uma vez, né? A gente já colocou isso aqui uma vez, essa mudança para virar em função da temperatura. Porque eu sei que vai ter uma temperatura aqui, ó. Então eu quero meio que juntar as coisas para virar uma temperatura só, sabe? Eu não quero ficar mudando com muita temperatura para cima e para baixo. E também se eu fizesse integral agora por partes, vamos supor que eu integro aqui por partes agora. Esse é o meu erro 2, vou botar o erro 2. Tá, o meu erro 2. Tá pronto, vou resolver isso aqui agora. Já está linda a minha equação, vou integrar. Vou ficar com a integral aqui do fluxo de calor, vai me dar o calor. Vou ficar com essa integral, eu vou jogar essa variação temporal, né, vai para o lado esquerdo, eu vou integrar só na temperatura aqui, beleza? Eu vou voltar agora com o negócio, vai ficar o seguinte, ó, que o meu CV vai ser constante, né, não vai mudar, considero ele constante lá, que é dado que ele vai ser uma constante, uma média, né, entre 300 e 400, então estou considerando isso também. Tá dado lá no problema, quem quiser ver lá no começo. Isso aqui vai ser igual que a variação
vai ser igual que a massa, a massa vezes a variação, essa integral, né, que é do estado inicial, estado final. Beleza, mais, menos agora a integral de, aqui eu tenho PV, eu posso botar para fora, que a pressão e o volume não mudam, né? Eu vou jogar o PV, aí eu integro, isso aqui vai ser 1 sobre T dt. Essa aqui até que dá, né? Inicial e final vai virar um logaritmo, beleza? Mas olha que problemão que a gente arruma. Esse M, ele tem uma dependência com a temperatura. A gente sabe que o M, né, a massa, ele está relacionado à temperatura. Por que que a gente sabe disso? A gente tem essa equação aqui, ó. A gente já até escreveu ela aqui em cima, né? A massa, ela tem uma ligação direta com a temperatura. Ou seja, a gente teria que resolver isso lá dentro, de alguma forma. Por causa disso aqui, isso dá um problemão na nossa modelagem. Isso aqui já é um problemaço pra gente fazer isso aqui, ó. É mais fácil a gente simplificar isso logo de uma vez. É mais fácil a gente chegar aqui e falar, ó, vamos jogar essa massa, que vai ser um problemão. Então é mais fácil a gente simplificar isso logo de uma vez. Vou até jogar mais uma página aqui pra gente resolver. A gente vai simplificar esse problema logo e vai jogar ele lá embaixo para resolver nossa situação. Vamos resolver logo com o nosso M novamente, falar que o M é igual a PV sobre RT. Aí eu fico tudo em função da temperatura. Só vou ter umas integrais de temperatura inicial e final. Fica mais fácil de eu resolver isso daí. Aí eu vou substituir esse M igual a PV sobre RT dentro dessa formulação aqui. Vai ficar o quê? O fluxo de calor é igual a taxa de transferência de calor, que ponto é igual a PV sobre RT vezes o meu calor específico a volume constante, menos, deixa eu ver aqui se esse menos está aqui ainda mantido, PV sobre RT, deixa eu achar aqui de novo, peraí, tá, vezes o meu PV sobre RT, eu acho que eu não comi, eu comi uma bola no sinal, eu tava sentindo que eu ia comer uma bola no sinal, tá, mas deixa eu ver aqui, tá, depois eu resolvo, PV sobre RT, CV, e eu vou ter o meu outro termo que é PV sobre T. PV sobre T. Ele vai estar multiplicado com alguma coisa aqui. Não está com nada. Ele vai virar isso aqui, ó. Tá. Olha, essa formulação aqui já é mais fácil de eu resolver, né? Pelo menos é possível. Porque agora eu tenho o que? Eu tenho o meu CV, eu estou considerando que ele não varia no tempo, né? Ele vai ser um CV constante no processo. Eu posso integrar isso aqui. O meu P é constante, meu V é constante, o R é constante, PV, T. Então, resolvido o meu problema. Mas eu percebi um erro aqui. Tinha um erro que estava faltando. Eu não percebi, olha só. Quando eu faço essa inversão aqui, eu mudo o sinal do que ele vai virar negativo. Eu mudo o sinal desse MCV que ele vai virar negativo do lado de cá. E eu mantive esse menos, né, do lado de cá. Eu vou ter que multiplicar. Eu faço o seguinte, eu inverto esse aqui dos dois lados. E eu multiplico todo mundo por menos 1, porque senão esse Q ia ficar negativo, esse MCV ia ficar negativo, e esse aqui não, ele é negativo, mas na verdade ele vira positivo, então isso aqui é positivo, ó, positivo, isso aqui é positivo. Tava percebendo que tinha um errinho que eu estava cometendo aí. Isso aqui também é positivo. Isso aqui já dá para eu resolver, não tem mais problema, posso resolver assim. Eu tenho o meu CV considerado constante, poderia chegar numa solução que eu posso jogar para os dois lados aqui, eu vou ter um Q que é igual a, deixa eu ver, vai virar, vou integrar os dois lados, fazer essa integral calmamente, né? Vou ter que fazer aquela separação de variáveis, né? Vai ser uma integral de Q ponto dt, estado inicial ao final, que simplesmente vai dar o meu fluxo de calor igual a integral do estado inicial ao estado final do meu PV sobre RT CV mais PV sobre T, isso tudo aqui função dessa variação aqui de temperatura. O resultado desse fluxo de calor, simplesmente se eu integro do inicial ao final, é todo o calor que foi trocado, vai ser o calor que eu quero encontrar mesmo, é igual a PV sobre R CV. Eu vou ter o que? O LN aqui, né, o logaritmo euclidiano da temperatura final sobre a temperatura inicial, mais PV vezes o LN da temperatura final sobre a temperatura inicial. Isso aqui eu poderia ter até deixado junto, né? Então posso simplificar essa formulação dessa forma aqui, ó. Vai ser um Q é igual a PV sobre R CV. Deixa
eu ver o que dá pra fazer aqui na verdade. Vou juntar esses PVs, né? Esses PVs estão ficando meio soltos aí. Fazer o seguinte, ó, vai ser pressão vezes o volume. Aí vai multiplicar CV sobre R, certo? CV sobre R, que é essa parte aqui, mais 1 vezes o ln da temperatura logaritmo imperiano da temperatura final sobre a temperatura inicial. Tá aí minha solução. Bonita, né? Não ficou ruim não. Achei que ia ficar mais feio que isso aqui, mas ficou até legal. Mas tem um detalhe também, né? Esse CV sobre R mais 1 tá estranho, cara. Sobre R mais 1 tá legal. Até se eu... Parece com alguma coisa, na verdade, né? CV sobre R mais 1. Eu tenho aquela fórmula do CV, eu sei que o K é igual a CP sobre CV. E eu sei que o CP é igual a CV mais R. Então, se eu dividir todo mundo por R, eu vou ter o que? Eu vou ter CP sobre R é igual a CV sobre R. Opa, é isso aqui que eu estava querendo achar. CP sobre R mais 1. Acho que é isso aí que eu precisava achar. Tava com essa... Isso aqui me simplifica mais, fica mais bonita. Vai ficar mais bonita a minha fórmula no final. Fica uma fórmula mais bonitinha. Só o fluxo total de calor que eu vou ter trocado é igual a PV sobre R, botar o R aqui embaixo, vezes o calor específico, a pressão constante, o logaritmo imperiano de temperatura final sobre a temperatura inicial. Ou seja, disso aí eu já achei qual que é o total de fluxo de calor que eu tenho. E como que eu acharia minha variação de massa? Agora eu consigo definir isso também, né? Eu acho que eu fui direto para resolver isso daí. Eu nem pensei na minha variação de massa, né, que eu tenho no meu volume de controle. Acho que era a primeira questão que eu tinha que resolver, na verdade. Eu achei a segunda antes da primeira. Mas o total de massa que escapa é fácil de definir, na verdade. Eu vou usar a minha equação de gás ideal para definir a minha massa inicial e a minha massa final. Então eu tenho isso daqui, é só ouvir na... Eu achei a minha questão a B, né? Eu achei o fluxo de calor primeiro. Eu posso vir aqui usar... Eu estava mais focado no fluxo de calor do que na vazão mássica que escapa. Só definir aqui, olha só, minha variação total de massa é igual a massa final menos a massa inicial, e eu posso usar a minha equação PV é igual a MRT para definir essa massa, né, sendo que eu sei que a minha massa é igual a PV sobre RT. Então, como eu sei que a pressão, o volume e o R são constantes, então eu posso simplesmente falar que a minha variação de massa, a massa que sai, total da massa que saiu do meu volume de controle, né, vazão total de massa que sai no meu volume de controle, era igual a PV sobre R, e aqui vai ser o que? Vai ser 1 sobre a temperatura final menos 1 sobre a temperatura inicial. É isso aí, né? Não acho que vai ter erro, não. É isso aí. Então você tem essas duas soluções encontradas aí para esse problema. Não é um problema, é um problema difícil, mas achei um problema bem difícil, mas eu acho que ele leva um pouquinho de tempo para você entender como é que você vai usar essa modelagem aí para encontrar essas informações. Mas agora, com os dados, é só trocar valores e você consegue encontrar a solução que você quiser. Lembrando que toda hora, que eu sempre lembro isso, né, para quem estiver fazendo, que esse R que eu estou falando aqui, ele é o R do gás, que na verdade ele é o R da constante universal dos gases, que é 8,314 kJ por kmol Kelvin, dividido pela massa molar daquela substância que eu estou trabalhando. No caso não é o ar, no caso é o nitrogênio. Também encontro esse valor aqui na tabela A1 de todos os livros de termodinâmica tem. E aí você vai encontrar o R específico daquele gás, que é o R do nitrogênio, ou daquela substância que você está trabalhando. Nesse caso é o R do nitrogênio, beleza? Está resolvido o problema. Se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar depois.